Oi, gente, Papo Doce, nosso canal de conversa, nosso canal de esquerda. Durante o vídeo, nossa chave Pix aparece aí para pequenas doações. Nós precisamos muito para manter esse pequeno canal no ar, tá certo? Esse vídeo de hoje vai para os ciristas, os admiradores do Ciro Gomes, grupo ao qual eu me incluo, porque não? Tenho aqui o livro do Ciro Gomes, ele está preparando um outro, né? Esse eu li, reli, estudei bastante, votei no Ciro Gomes nas eleições em 2018 no primeiro turno. Sou um admirador, acompanho o Ciro Gomes, portanto o que eu venho falar aqui, posso falar. Acho que Ciro Gomes vem no rumo errado há muito tempo, principalmente nos últimos tempos, nesse sentido dos apoios que tem dado. Eu vou explicar tudo isso no vídeo, não corram agora não. Participe aí com a gente, os ciristas tenham paciência, escute primeiro, siga os conselhos do próprio Ciro Gomes. Tá? Leia a carta, não bata no carteiro antes. Claro, o vídeo aqui é uma questão de opinião. Eu vou trazer esse debate para 2018. 2018 foram as eleições que o Ciro Gomes perdeu de graça. De graça, deu aquelas eleições. Aquelas eleições realmente estavam ganhas. 2, 3 movimentos acertados ali. Dificilmente o Bolsonaro tinha ganho aquela campanha. Vamos fazer uma rápida reflexão para a gente entender como estava o cenário em 2018. Vamos lá, Lula estava preso, se anuncia candidato. Se anuncia candidato estando preso. Ok. Por enquanto sem vice, os pré-candidatos estavam existindo, o Lula se anuncia pré-candidato, mesmo preso da cadeia, e passa a lutar no tribunal, Superior Tribunal, para que essa candidatura pudesse ser homologada e ele pudesse ser candidato mesmo estando na cadeia. Todo mundo sabia que isso não ia ocorrer, que Lula seria proibido de participar das eleições. Não estou aqui avaliando se é justa ou injusta a prisão do Lula, não é esse o caso. Então aparecem os candidatos. Tinha Luciano Huck, tinha João Dória na época, todo mundo pré-candidato. O funil vai afunilando, como diz, né? Vai chegando próximas eleições e se define ali os candidatos, né? Um movimento do Ciro Gomes erradíssimo começa agora. No momento em que o Fernando Haddad procura o Ciro Gomes, propõe ao Ciro Gomes ser vice do Lula, tudo isso como pré-candidato, coisa de boca. Né? Não havia ainda uma decisão, nada, não era preciso tomar nenhuma decisão naquele momento. Mas propõe ao Ciro Gomes ser vice de Lula, com o impedimento de Lula pelo STF, que haveria, todo mundo já sabia, ele passaria a ser cabeça de chapa e o Haddad seria incorporado ali como vice do Ciro Gomes. E o Ciro simplesmente não aceitou essa proposta. Seria presidente da República, tá? Teria sido presidente da República, se tivesse sido reeleito, estaria hoje presidente da República, mas não aceitou. Acho que os motivos pelos quais o Ciro Gomes não aceitou, ele disse que era porque dali sairia um presidente pequeno, que aquilo ali era uma fraude, que Lula se lança candidato na cadeia já sabendo que não seria. Tudo isso pode ser verdade. Mas um pequeno gesto do Ciro Gomes ali de humildade o teria colocado na presidência da República e a gente não teria passado pelo terror do Jair Bolsonaro. Terror de ter tido Jair Bolsonaro presidente da República. Então, o primeiro erro do Ciro, negar essa proposta. Por mais raiva, por mais ódio que tivesse do PT, não tinha por que ter negado essa proposta. Ponto 1. Ponto 2, as coisas começam a acontecer, ele nega essa proposta e Lula então segue como pré-candidato, até o momento que o Supremo Tribunal diz não pode ser, e o Lula lança então Fernando Haddad, tendo em vista a negativa do Ciro Gomes. Então Fernando Haddad passa a ser o candidato, junto com Jair Bolsonaro, que naquele momento liderava as pesquisas, com o Ciro razoavelmente ali próximo. Tinha outros que aparecia, a Marina Silva aparecia como um nome forte naquele momento, por conta de toda essa questão do meio ambiente, enfim. E aí começam as negociações para então, chegando perto de se homologar as candidaturas, começa as negociações para cada candidato ter o seu vice. E aí o Ciro escolhe a Cátia Abreu como vice-presidente dele. Segundo erro, na minha opinião. Não que a Cátia Abreu não fosse uma pessoa honrada, nada. Mas o debate que parecia existir antes do Bolsonaro surgir com toda aquela violência era a questão ambiental. E a Cátia Abreu era uma senadora ligada à destruição do meio ambiente. Inclusive era conhecida, acho que rainha da motosserra, alguma coisa assim. Então, embora estivesse ali colocado em debate uma coisa legítima, tá? Com a Cátia Abreu. Então, segundo erro do Ciro Gomes. E o terceiro erro do Ciro Gomes, que para mim foi principal, na minha opinião aí já seria muito difícil ele ganhar as eleições. A partir do momento que ele nega lá o conchavo, que é como ele diz, aquilo era um conchavo, aquilo era uma fraude, eu me neguei a participar dessa fraude, grande coisa
Grande coisa, jogou o país na mão de Jair Bolsonaro. Grande coisa ele fez. Parabéns, Ciro Gomes. E estou falando assim com ele e com vocês ciristas, porque sei que ele é um homem preocupado com o Brasil. Ainda hoje eu vejo tudo, fico procurando as coisas que saem novas do Ciro Gomes. Então, segundo erro, escolher Cátia Abreu como vice. Terceiro erro, João Santana, que eu não estou lembrado se foi naquelas eleições ou foi na de 18, gente, ou foi na de 22, o João Santana. Enfim, ali reaparece o João Santana, tendo sido em uma ou na outra, ali aparece o terceiro erro para mim. O Ciro Gomes tinha um rancor, uma raiva do PT, justa, explicável. O Lula deu bypass no Ciro Gomes várias vezes, eles tiveram uma amizade próxima, não foram só concorrentes. Tinha uma amizade, o Ciro Gomes tinha sido ministro do Lula, né? Depois saiu, não aceitou ser ministro da Dilma, embora convidado. Mas enfim, havia uma raiva do Ciro Gomes. E aí entra na campanha do Ciro Gomes o João Santana, que eu acho que foi nessa segunda, na primeira não era o João Santana. Mas enfim, cabe na conversa. Então, que também tinha muita raiva do PT. O Ciro Gomes viu o João Santana falar no programa Roda Viva que Ciro presidente, Lula vice, seria um dream team, seria uma chapa imbatível. O Ciro Gomes gostou disso, Ciro Gomes gostou dessa declaração do João Santana e convidou o João Santana para ser, então, coordenador de sua campanha. Então, o Ciro Gomes tinha uma raiva justa do PT, entre o João Santana, que tinha uma raiva, vamos lá, justa também do PT. O João Santana tinha sido condenado, passou um tempo preso por negócio de caixa 2 nas eleições. Pagou, não estou aqui fazendo críticas a isso não. E não era isso que deveria estar em jogo não. Ele cumpriu sua pena, estava de volta à cidadania, tinha que estar trabalhando mesmo. Está tudo certo, não é isso que eu estou falando não. Mas o João Santana também tinha uma raiva grande do PT. O Ciro Gomes tinha uma raiva grande do PT. Raiva mais raiva igual a ódio. Ódio. Então, principalmente nessas segundas eleições, 2022, o Ciro Gomes não tinha mais raiva do PT, ele tinha ódio. E cresceu muito o tom com o PT. E em cada entrevista, em cada sabatina, em cada debate, partia com uma agressividade muito maior, nem percebia. Os ciristas até hoje não percebem. Não, era a mesma coisa, chamava o Bolsonaro de corrupto, chamava o Lula também. Chamava o Bolsonaro de bandido, chamava o Lula também. O programa do Flow, Ciro Gomes falou 3 minutos mal do Bolsonaro, e ele falava assim do Bolsonaro, e 1 hora falou mal do Lula. Impressionante. Isso já em 22. Eu estou juntando as duas eleições. Em uma delas, seguramente, o Ciro Gomes teria sido eleito. Acho que tinha mais chance em 2018. Porque o fenômeno Bolsonaro estava surgindo ali. Enfim, para mim esses foram os 3 erros principais do Ciro Gomes. Agora está cometendo muitos outros. Na minha opinião, é tipo assim, quando você é fã de alguém e esse alguém faz uma besteira, você fica zangado com essa pessoa, porque você é fã dele. Digamos assim, eu não sou fã de político nenhum, mas eu era um admirador grande, ainda sou, do Ciro Gomes, e eu acho que ele não tem direito de ser de direita. Ah, mas o Lula também é. O Lula tem, mas o Ciro Gomes não. Ciro Gomes tem um plano nacional de desenvolvimento que, se tivesse sido aplicado ao Brasil, teria sido muito bom. O Ciro Gomes tem um plano econômico para o Brasil que previa, por exemplo, a retomada do controle da Petrobras, por exemplo. É quase um plano socialista na economia. Também aqui vai a resposta aos petistas que diz que Ciro Gomes está mais à direita do que o Lula. Acho que os dois hoje são candidatos, são políticos de centro à direita. Acho que o Lula faz um governo de centro à direita, mas acho que o Ciro Gomes continua um pouco mais à esquerda que o Lula agora, principalmente no pensamento econômico, em como lidar com a economia de um país de economia intermediária como o Brasil. Enfim, esses para mim foram os erros do Ciro Gomes. Não adianta ficar dizendo, mas ele não aceitou porque aquilo era uma fraude, repetindo, porque os ciristas repetem exatamente o que o Ciro diz. Ouviram? Decoraram. Eu também ouvi muita coisa do Ciro, peguei muita coisa, acabo dizendo coisas exatamente como ele dizia. Isso acontece mesmo. Então não estou aqui zombando com isso não. Mas não adianta ficar dizendo isso. Era para ter aceitado sim. Sei lá, o vice do Lula não seria candidato, ele passaria a cabeça de chapa, incorporaria o Haddad e eu acho que dali sairia uma chapa vencedora, Ciro Gomes, presidente, Haddad vice. Não topou por 2 motivos. Uma, essa raiva que já existia. E o 2, achou que a eleição era dele. E pensou isso, eles estão me convidando porque sabem que eu vou ganhar as eleições. 2018 até terminou num justo, confortável, digamos assim, honesto para ele,
para a capacidade que tem como político. O Ciro Gomes, terceiro lugar. Mas em 22 foi a vergonha da vergonha da vergonha. Até a Simone Tebet passou o Ciro Gomes no fim das eleições e teve mais voto que ele. Algo absolutamente desastroso, e ele mesmo diz isso, né? Diz que foi desistido pelo povo. Pela primeira vez perdeu uma eleição no Ceará, né? O que é realmente vergonhoso para ele como político. Concordo com ele nesse sentido. Essa história que não vai ser mais candidato, isso é conversa mole. Depende da conjuntura, depende de como ele apareça, né? E ele está dizendo isso sabendo disso. Maravilha, se eu aparecer pontuando, eu disse, não, eu não queria ser mesmo não, eu estou sendo porque eu estou bem nas pesquisas, enfim. É isso. Aqui vai minha análise sobre o Ciro Gomes, todas as minhas queixas em relação a ele. Gosto dele, como mostrei, tenho o livro dele, leio, acompanho o Ciro Gomes há muito tempo, votei nele em 2018 no primeiro turno, tendo inclusive o Haddad como candidato também, né, do PT, mas eu votei no Ciro Gomes no segundo turno, lógico. Votei no Haddad, não gostei da atitude do Ciro Gomes no segundo turno, que declarou uma vez ali, meio sem vontade de dizer, quase que a pulso, ele não, e viajou, sabe, tudo muito feio. A gente que gosta, Ciro, de você, se esse vídeo chegar a você, que não vai chegar, que eu sei, nunca consegui enviar nada, mandei várias mensagens para o João Santana na campanha, nada chegou a ele nem a você, não sei porquê, usei as redes sociais para isso, e tinha poucos contatos aqui na minha cidade com o PDT, inclusive para participar da campanha, não consegui, mas foi um grande erro, Ciro. Foi um grande erro. Você poderia ter sido, talvez até ser ainda hoje, presidente da República. E ainda pode. Mas esqueça a possibilidade de ser mais direitoso do que o PT, porque direitoso por direitoso já tem esse centro todinho aí que tomou conta do Brasil praticamente nas eleições municipais. E extremista de direita, agora não é só um, né? Não é mais nem o Bolsonaro só. Agora tem o Pablo Marçal. Você vê que o Ciro também fala pouco. Veja o tempo em que o Ciro fala do Bolsonaro e o Ciro fala do Lula no programa Flow Podcast na internet. É um negócio assustador. É 10 minutos, falando nada bem de Bolsonaro, nunca elogiou o Bolsonaro, nada. É 10 minutos e 1h30 esculhambando Lula, igualando. Ele saiu do ponto de deixar de igualar para ser pior ainda Lula. Ou dizer que é a mesma coisa, ou dizer que era pior, e fez. Não adianta aí ciristas vir com essa conversa mole aí, como diz o próprio Ciro Gomes. Não venha com essa conversa mole não, leia a carta, não bata no carteiro antes de ler a carta. É isso, gente. Nossa chave Pix aparece aqui, é o nosso e-mail, pequenas doações, nós aceitamos, recebemos, isso é importante no nosso pequeno canal. Por favor, compartilhem, divulguem, aqui é um pequeno canal de esquerda, querendo se manter no YouTube, com todas as dificuldades que a gente sabe que existe, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!